Agora a gente aborda um dos temas que tem motivado a preocupação de líderes por todo o planeta. Estamos falando do conflito, da tensão, ou melhor dizendo, que existe no Oriente Médio. Tanto que autoridades estão mobilizadas e ainda relatando e falando sobre o ataque dos Estados Unidos que ocorreu no sábado. Tanto que hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos fez mais uma coletiva para dar detalhes sobre os bombardeios contra as instalações nucleares lá no Irã. Pete Hegseth defendeu a ofensiva norte-americana, descrevendo os ataques como, nas palavras dele, históricos. Segundo ele, os Estados Unidos destruíram as capacidades nucleares do Irã e criaram as condições para acabar com a guerra. Ele também reforçou que os bombardeios norte-americanos causaram um enorme estrago no programa nuclear iraniano. As declarações são feitas depois da Agência de Inteligência de Defesa americana apresentar um relatório preliminar em que afirma que os bombardeios causaram danos menores dos que os anunciados pelo presidente. Trump afirmou que o documento não estava concluído e era apenas para consulta interna do governo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que instalações foram gravemente danificadas, mas não deu detalhes. Só que, agora há pouco, a Ayatollah Khamenei disse que as instalações nucleares não foram tão danificadas assim. Então, o que a gente acompanha são várias narrativas e quem vai ajudar a gente a entender, pelo menos refletir sobre, é o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, bom dia. Quantas falas sobre o mesmo assunto? Quem será que está com a verdade, hein, professor? Bom dia. Olha, eu gosto sempre de uma frase de Bismarck, que ele dizia que existem 3 momentos em que as pessoas não falam a verdade, que existe muita mentira. Um é depois de uma caçada, ou até de uma pescaria. Em segundo lugar, numa guerra. Em terceiro, antes de uma eleição, as promessas antes de uma eleição. Então, nesses 3 momentos, qualquer coisa que for dito, você não pode acreditar, porque não corresponde à realidade dos fatos. E o grande problema aqui é que, como nós temos várias narrativas sobre a situação, cada uma puxando para o seu público, para o seu eleitorado, em razão daquilo que representa, aí você vai tendo verdades alternativas. Por exemplo, para o Ali Khamenei, interessa dizer que o ataque norte-americano não foi tão efetivo, afinal, o Irã resistiu bravamente ao grande Satã norte-americano. Inclusive, conseguiu fazer com que Israel parasse os ataques e saísse diminuindo desta guerra. O Trump precisa dizer, ao contrário, que o ataque foi um sucesso, justamente para justificar uma ação que, em princípio, ele não poderia ter tomado em razão do fato de que precisaria de uma autorização, em princípio, do Congresso dos Estados Unidos. E o próprio Netanyahu, que nessa história toda sabe que existe um tempo político que lhe é favorável, poderia aí antecipar eleições justamente para garantir a sua função como primeiro-ministro, mas sabe também que se daqui a 4 semanas este assunto já não faz mais parte do dia a dia dos israelenses, ele vai ter de enfrentar a velha questão dos reféns em Gaza e também da alegação internacional de que há um genocídio em Gaza. Então, você vai ter aí várias alternativas neste processo todo. Claro, por exemplo, os russos vão querer dizer que o ataque não teve tanto sucesso porque as armas americanas não são tão eficientes quanto foram pregadas. A indústria de defesa norte-americana vai dizer que não, que teve o alcance necessário. Muita gente vai discutir porque as armas só estão sendo testadas pela primeira vez, efetivamente, numa batalha. Então, o conjunto de narrativas vai de A a Z e cada um puxando ali para a sua verdade e nenhuma delas sendo 100% a realidade dos fatos. E, professor, eu estava conversando também com outros especialistas e algo me veio
à mente, eu fiquei pensando depois da entrevista sobre a nova Rota da Seda. Tem a ver com esse turbilhão que está acontecendo ali no Oriente Médio? Porque, olhando para a história, a gente sabe muito bem que interesses maiores, o macro, acabam ali incentivando guerras. Enfim, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre a história da humanidade recente, né? Tem a ver, professor? O que você poderia dizer, não é, é que como a nova Rota da Seda é uma iniciativa da China, não é, naquela iniciativa do cinturão e uma rota, você poderia dizer que um ataque ao Irã teria o objetivo de prejudicar a China, que é um grande comprador de petróleo iraniano e o compra justamente com um preço mais barato em razão dos inúmeros embargos e sanções que o Irã enfrenta. Mas até aí os chineses também já descobriram outras alternativas e como o petróleo não é um bem que é só produzido num lugar, eles têm aí a possibilidade de comprar em outros mercados internacionais, inclusive da Arábia Saudita e todo o Oriente Médio. Então, o Irã é um fornecedor, porque fornece hoje em dia mais barato em razão dessas sanções, mas não é o único no mercado. Então, se o governo norte-americano, se o governo Trump pretendesse utilizar ali o Irã para criar um problema econômico para a China, não levou em consideração as várias oportunidades e os múltiplos mercados que podem oferecer este petróleo para a China hoje em dia. Claro que o aumento do preço do petróleo prejudica a China, mas prejudica o mundo inteiro, né? Porque como a maior parte dos produtos hoje em dia são manufaturados totalmente ou parcialmente na China, qualquer alteração nessa equação também tem um impacto direto sobre a qualidade de vida e sobre o preço das coisas, não é? Porque não é só a elevação do preço do petróleo, não vai afetar somente a bomba no Brasil, mas vai afetar as importações, tudo aquilo que nós recebemos internacionalmente, e isso tem aí um impacto grande também. Mas eu não acredito que com isso se consiga aí lacrar ou encerrar essa iniciativa da nova Rota da Seda, que tem sido tão importante para vários países do mundo, que através dela tem recebido os necessários recursos para investimento em infraestrutura. E, professor, desse conflito, desses 12 dias, né? Donald Trump até disse guerra dos 12 dias. Tem, de fato, algum vencedor? Novamente, a gente vai ter aí a questão das narrativas, né? Eu acho que o grande vencedor, se nós pensarmos, no final das contas, somos todos nós. Porque ao não levar esta guerra adiante, que ela poderia se regionalizar, nós poderíamos ter um ataque massivo dos países árabes contra Israel, Israel poderia utilizar armas nucleares, ou mesmo os Estados Unidos, como aliado de Israel, poderia utilizar armas nucleares, porque não podemos esquecer também que os americanos foram os únicos no mundo que utilizaram armas nucleares sem necessitar. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava ali praticamente rendido e só foi utilizado justamente para dar uma mensagem para os russos, para os soviéticos na ocasião, quanto à superioridade militar dos Estados Unidos. Então, é um conflito que poderia ter facilmente escalado para uma situação incontrolável. E nós sabemos que hoje em dia Trump ainda consegue ter, em razão da sua postura, um determinado controle sobre o lobby judaico e também sobre Netanyahu. Mas se a situação escalasse um pouco mais, talvez nem este controle ele retivesse mais. Então nós teríamos um cenário muito mais complexo para frente. Então eu acho que todo mundo nesse processo, todo mundo ganhou, e, ao mesmo tempo, todo mundo perdeu. Israel perdeu ali uma quantidade enorme de bens, né, nesse processo todo, descobriu que, diferentemente de guerras contra o Hamas e contra o Hezbollah, tem vulnerabilidades quando luta contra o Estado. O Irã descobriu que não tem defesa aérea para evitar que aconteça uma dominação do seu espaço aéreo, que precisa desenvolver ali uma melhor capacidade militar, e também, quem sabe, uma troca, uma mudança
política que de alguma forma consiga fazer com que a população participe mais, e os Estados Unidos de Trump, que entra na guerra sem entrar na guerra, tendo entrado na guerra, não é? Então, esta que é a grande característica, porque Trump foi contrário ali às suas afirmações durante a campanha de que não haveria mais guerras nos Estados Unidos. Começou o governo com 2 guerras, estava com 3, e que precisava ter um resultado diferente, porque precisava também retornar a um cenário anterior de promessas sob pena de que daqui a pouco tempo, nas eleições de meio de mandato, ele vai prejudicar os eleitores republicanos, que vão ver nele uma mentira eleitoral nesse processo todo. Então, mas ele tenta criar um verniz de que ganhou, porque entrou na guerra mais tarde e conseguiu ali o cessar-fogo.